O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Enquanto os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, os peregrinos, os que já costumam vir, que também são peregrinos, porque a pátria é o céu. Somos todos peregrinos aqui nessa terra. E esperamos, não é, o abraço definitivo do Pai, abraçar definitivamente o Pai na eternidade. Enquanto isso, estamos a caminho, minha gente. Estamos a caminho. E estamos com os desafios próprios, né, de cada tempo. Nós continuamente somos desafiados. Sempre somos. Quando a gente está lá na barriga da mamãe, já há um desafio lá dentro, não é? De tomar ali os alimentos, de receber os alimentos da mamãe, já há um desafio ali dentro, né? Quando nasce, outros desafios surgem, né? Pela sobrevivência, de tomar um alimento, de requerer isso ou requerer aquilo. Os desafios, eles são contínuos. E na nossa caminhada, graças ao bom Deus, e estamos nessa semana da Epifania, da manifestação do Senhor, graças ao bom Deus, Ele se manifesta a nós, diante dos desafios que nos são propostos. E Ele nos ajuda diante das dificuldades, diante dos problemas. E não nos assustemos não, viu? Com os problemas que surgem. O problema está aí para ser resolvido. Está aí para ser resolvido. Surgiu, vamos lá, vamos tentar dar um jeito de resolver esse problema. O desafio, os desafios que surgem a nós. E o povo de Deus viu grandes manifestações do Senhor. Os discípulos viram o Senhor se manifestar de várias formas, de várias maneiras. E recentemente nós escutamos aqui, após a multiplicação dos pães, depois de saciar 5.000 homens, depois de ter se manifestado à multidão e também aos discípulos, o Senhor mandou os discípulos irem à frente, porque Ele ainda ia despedir ali da multidão, né? É mais ou menos como acontece com o padre, né? Depois da missa. Ele já despediu, já deu a bênção, mas o povo ainda quer uma bênção particular. Não há necessidade, porque a bênção já foi dada, né? Mas o povo gosta, né? De mais um carinho e tudo mais. E o Senhor estava ali despedindo do povo de Deus e mandou os discípulos irem embora, irem à frente.
Os discípulos foram e Jesus, depois de um grande feito, foi descansar? Não. Jesus foi orar ao Pai, foi rezar ao Pai, sozinho. Deve ter ido lá agradecer a inspiração que o Pai deu a ele, mas foi estar em comunhão com o Pai. Minha gente, depois de uma grande visita de Deus, depois de um grande feito que Nosso Senhor realizou na nossa vida, nunca nos esqueçamos de agradecer. Nunca nos esqueçamos de estar com o Pai, de estar com Deus, de agradecer os benefícios, as maravilhas que Ele realizou na nossa vida. Jesus poderia ter ido descansar, Jesus poderia ter ido logo ao barco com os discípulos, mas Ele foi conversar com o Pai. Ele foi estar sozinho com o Pai. Os discípulos foram à frente, mas pelas 3 da madrugada começaram a enfrentar ali dificuldades para remar, dificuldades para continuar o caminho e atravessar e chegar à outra margem. Meus irmãos, nós que participamos da Eucaristia, nós que já vimos o Senhor realizar tantos milagres, tantos feitos, nós que já fomos tantas vezes consolados por Deus, passamos por tribulações, passamos por dificuldades. Eles estavam com dificuldade para remar, para ir adiante, mesmo o Senhor tendo se manifestado a eles. Não é assim que acontece na nossa vida? Recebemos uma graça, somos confortados por Deus e de repente uma tribulação novamente se nos apresenta. Não é assim? Mais uma dificuldade. Meu irmão, o Evangelho, a vida dos discípulos, é também a nossa vida. As dificuldades que eles passaram, nós também passamos ou passaremos. Os discípulos estavam ali, com medo daquela tribulação, daquela tempestade. O Senhor começou a ir até eles, ia passar adiante, e eles pensaram que era um fantasma. Olha só, eles tiveram contato com o Senhor, mas na hora da tribulação, na hora da dificuldade, eles não conseguiram enxergar que era o Senhor. E não é assim que muitas vezes acontece conosco? Vem a tribulação, vem a dificuldade, nós até sabemos que o Senhor está conosco, mas a gente não consegue enxergá-lo. Não é assim? Aqueles discípulos estavam passando por isso, mas Jesus disse a eles: coragem, sou eu, não tenhais medo. Ah, meus irmãos, o quanto as palavras do Senhor precisam ainda ressoar aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Os desafios estão aí, não estão? Estão. É a dificuldade com a sua conversão que você está tendo? A dificuldade de romper com o pecado, de romper com o mal? É a dificuldade de permanecer. Nós escutamos a primeira leitura, São João escrevendo, e disse várias vezes: permanecer, permanecer no amor, permanecer no Senhor, permanecer nos mandamentos. A dificuldade é permanecer, o desafio é permanecer. Escute a voz do Senhor: coragem, sou eu, não tenhais medo. Não tenhais medo. Qual é a tempestade que você está vivendo? Qual é o vento contrário que você está vivendo? É a enfermidade? É a dificuldade no relacionamento em casa? É o meu marido, é a minha esposa, é o meu sobrinho, é o meu filho, é isso, é aquilo? É uma enfermidade que você está passando? É este vento contrário que está te tirando a paz? Escute o Senhor: coragem, coragem, tem ânimo, coragem, sou eu. E esse sou eu também é significativo. Lá no Antigo Testamento, quando o Senhor se revelou a Moisés, como ele se revelou? Mas eu vou descer, vou falar com o povo, mas como é que eu digo o nome do Senhor lá? Diga: eu sou. O eu sou se apresentou a você. Ah, o eu sou.
eu sou eu. Jesus se apresenta e atualiza o Antigo Testamento. Sou eu. O eu sou, estou contigo, estou com você. Não desanime na caminhada. Não desanime de buscar a santidade. Não desanime de romper com o pecado. Não desanime de perseverar na palavra de Deus. Não desanime. Coragem, sou eu. Peregrinos e peregrinas, coragem, não desanimem. Está difícil, o vento está contrário, mas o Senhor está conosco. E o Senhor prometeu que estaria sempre conosco, é ou não é verdade? E de maneira especial, meus irmãos, nosso Senhor está presente na palavra, presente na Eucaristia. Jesus havia multiplicado os pães, vocês se recordam aqui, né? Acabamos de ouvir, de falar aqui. E no finalzinho do Evangelho, o que nós escutamos? Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. Mas Jesus estava ali com eles, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. Multiplicação dos pães, sinal da Eucaristia, sinal da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. O coração deles ainda estava endurecido. Não endureça o seu coração diante da presença do Senhor. Ele está sempre conosco. Eles ainda não haviam entendido. Eu estou sempre com vocês na multiplicação dos pães. Eu estou sempre com vocês na Eucaristia. Por isso, meu irmão, minha irmã, participe bem da Eucaristia. Por isso, se prepare para estar aqui, para receber o Senhor. E diante das tribulações, diante dos ventos contrários, lembre-se da Eucaristia. O Senhor está sempre comigo. O Senhor está sempre conosco. Abra o seu coração. Creia, o Senhor está aqui presente. Ele nunca nos deixou. Nunca. Sabe o que quer dizer nunca? Nunca é? Nunca, nos diz o nosso pai fundador, Padre Jonas. Nunca, nunca vai nos deixar. Nunca nos deixou. Nunca nos deixará. Por isso, coragem. Siga adiante. Ele está sempre conosco. Quando vier a tribulação, lembra de Jesus na Eucaristia. Ele está aqui. Ele está lá na igreja. Eu vou lá adorá-lo. Vou lá participar da Santa Missa. Mesmo diante das tribulações, das dificuldades, dos ventos contrários, meu irmão, minha irmã, o Senhor está aqui. E deixemos que as palavras do Senhor continuem a ressoar aos nossos ouvidos. Quando tudo estiver bem e quando tudo não estiver tão bem assim, coragem, sou eu, não tenhais medo. Continue a lutar. Continue a brigar pela santidade. Continue a fazer a vontade de Deus. Inclina um instante sua cabeça, eu te convido. Faça a sua oração. Ou deixe esta palavra ressoar aos seus ouvidos. Diante dos ventos contrários que você tem enfrentado. O Senhor, Ele vai até você. E Ele diz, coragem, sou eu. Parece um fantasma, mas não é um fantasma. É Jesus, presente. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado por nunca nos abandonar e estar conosco sempre na Eucaristia. Obrigado, Jesus.